você já tem uma coisa encaminhada, que já ajuda bastante. Por isso que a gente vai modular ela de acordo com o tempo que você tem. Porque geralmente a gente trabalha num espaço maior, entre um e outro, né, com mais tranquilidade. Mas eu acho que independente de você estar se debruçando e querendo, acho que vale a tentativa, né? Porque Uhum. você fica com maturidade e obviamente já vai brigando por vaga. E obviamente também tem outras opções também de programas, eu sempre recomendo que meus alunos tentarem. Dentro da educação física a gente tem o da rural, né? Tem o da UPE também. Então são profissionais aí que você pode estar tentando também para aumentar o leque de opções. Beleza? Beleza. Inicialmente queria conhecer um pouco mais de você, você falar aqui da sua formação, você já está engajado no grupo ou não, o quanto que você trocou já ideia com o professor, o quanto que definiu de temática. Quanto mais entender seu contexto, né, mais assertivo você nas orientações. Então, que eu vou direcionar, né, para o nível que você está, seja do seu nível de literatura, de conhecimento de metodologia científica, de experiência, de bagagem, enfim. E fala um pouco sobre a questão do teu nível de inglês, apesar que eles não estão cobrando agora, mas eu quero conhecer um pouquinho e também tentar direcionar isso até para o futuro. Tá bom? Então, fica à vontade para explorar um pouquinho. Pronto. Sou licenciado, formei agora ano passado em Educação Física pela Federal. Estou finalizando agora o bacharelado, creio que esse mês eu finalizo. Questão do grupo de pesquisa, eu não participei de nenhum grupo de pesquisa durante a graduação, por conta que eu arrumei o estágio cedo, aí tipo, já mudou a cabeça um pouco. Mas sempre tive interesse, mas por falta de tempo eu não conseguia participar, né? Sim, Questão do tema professor, a gente já debateu um pouco sobre o tema. A gente saiu com um título, que é efeitos do. Até que falar aqui. É efeitos da frequência de atividade física em crianças com TEA. A gente fez um esboço que eu fiquei para fazer tudo hoje e amanhã no caso. Fiz a questão também dos objetivos e da metodologia. show de bola. Só esboço mesmo, só esboço. E eu já venho Beleza. pesquisando desde mês passado, no caso, sobre a questão do TEA e o sono, né? Aí eu, por cima, no caso, eu fiquei ano passado, foi basicamente quase no final do ano. E a questão do nível de inglês, basicão mesmo. Beleza. Beleza. O inglês é algo que você vai treinar um pouco, né? Uhum. Sim, porque pede para a prova teórica do lá. Vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas é algo que é treinável, né? Porque justamente é capacidade só de interpretação. Então, ler um artigo e entender sobre o que está por trás. Então, essa é a capacidade básica, inclusive, que é importante para o mestrado. Eles não estão pedindo proficiência agora, né? Geralmente tem provas de proficiência que você precisa nivelar e ver o nível do seu inglês, tem que atingir aquela nota que é o B1, Uhum. e aí talvez lá dentro em algum momento eles peçam, mas é algo que você precisa obviamente estar treinando, também obviamente é algo tranquilo, não precisa saber se desesperar em relação ao inglês, não. Os outros editais da Rural, eles não pedem também o inglês, e na da UPE ele pede o inglês até mais básico, que é o A2, que é o nível ainda menor que B1, já para se situar e ficar tranquilo quanto a isso, mas é algo que precisa estar treinando, beleza? Uhum. Me manda esses bolsos que tu tem, pode ser pelo WhatsApp mesmo, a gente já vai abrir. A minha ideia hoje é já discutir escrita de projeto, para já ajudar nesse processo que você está escrevendo. Tá? Como é que funciona a consultoria? Né? Você tem direito a 5 aulas, como eu falei, em cada aula a gente vê algo importante, sendo que na aula de hoje a gente já vai adiantar alguns conteúdos, como por exemplo, escrita de projeto, e se tiver alguma dúvida em quanto edital, a gente vai falar disso também. Tá? Já que você já tem um professor encaminhado e uma conversa já direcionada, isso é muito bom. Você já sai à frente aí de muitas pessoas, tá? Vou fazer aqui pelo Google, né? Deixa eu abrir aqui. Esse título foi o título que o É o professor... título que a gente tá em cima, entendeu? Tá com o Beleza, título aqui mesmo. beleza. Eu vou trazer algumas considerações. E aí, é importante aí você estar ciente, se posso te falar, e fica tranquilo quanto às orientações que eu vou estar trazendo, se concorda ou não concorda, né? Porque Tarso falou que é a maior verdade do mundo, tá? Uhum. Então, e reflete, vê se faz sentido, se concordar, tu pode aí seguir os ajustes aí que eu estou falando. Então, posso tratar contigo para a gente ir discutindo essa questão.
primeira coisa que é minha sugestão para você é você já fazer nesse documento. Eita, vou pedir acesso aí para editar, tá? Pode ir. Ver se chega. Esse documento está compartilhado com o professor? É? Não. Ah, não, então eu vou pedir acesso. Ele, o Oséias, ele está com contato direto com você, ele vai corrigir ou ver o trabalho, ou ele só discutiu a ideia e falou para você seguir? Só Foi, para me ele sentir. discutiu a ideia e pediu pra seguir. Por Não, enquanto, então, claro, né? Porque também eu sou beleza, só assistente. justamente. Porque geralmente os professores eles não interferem no processo, né? Para não ser antiético no sentido de ele estar ajudando você. É, mas só de você ter o aval dele e ter essa questão, isso já ajuda muito. Deixa eu só pegar uma encomenda aqui rapidinho, só um minuto, tá bom? Beleza. Tô aqui. Tá. Tá me escutando, Matheus? Tô Tudo escutando. certo? Pronto, vamos lá. A gente vai começar falando um pouco sobre o teu projeto, a tua ideia, beleza? Uhum. Tranquilo? Certo. É, eu trouxe aqui efeitos da frequência de atividade física em crianças com TEA, né? E aí, o primeiro questionamento que eu faço é justamente o seguinte: o sono é objeto de estudo nesse caso aqui, Isso. certo? E aí, se ele for objeto de estudo, é importante que esteja já no título, tá entendendo? Porque do jeito que tá, dá a entender que isso você só vai ver o efeito da frequência em crianças com TEA, mas não traz aí qual o efeito
o que é que essa frequência vai gerar de efeito em qual local, beleza? Aham. É uma coisa aí que eu acho que é importante você pensar. Quando tu traz efeito também, geralmente tende a ser estudos experimentais. Já ouviu falar nessa questão de estudo experimental? Já. É isso que vocês estão pensando em fazer? Isso. Pronto. Então tu vai trazer. E qual a atividade física que vocês estão pensando em trazer? Já tem uma específica ou não? Não, não tem específica não. A gente pode ser tanto faz, ser específico, tanto faz não, né? Tanto ou específica ou trabalhar em cima dos esportes. As crianças, no caso, que praticam esporte. Aí a gente tava na Então, ideia de se pegar crianças que praticam 2 vezes na semana e outros praticam 5. Pra ver a diferença, pra ver se melhora o sono, entendeu? entendi. Então tu quer pegar, por exemplo, crianças, né, que realizam. Você vai trazer a intervenção, né, o experimento com alguma modalidade esportiva ou com várias. E aí vai ter um grupo que faz e um grupo que não faz, não é isso? Você quer Isso. ver aí durante um tempo se melhora ou não. Perfeito. Então, pegando essa ideia, a gente já traz um refinamento aí nessa tua ideia de pesquisa. A gente pode colocar aqui, ó. Cadê? Deixa eu botar aqui. Efeitos da. A tua pergunta tem relação à frequência, porque tu quer ver se a frequência que faz influencia, não é isso? Isso. Tu quer ver se dois tipos de frequência diferentes é? Dia, quantidade de dias, no caso. Se 2 dias, tem Certo. crianças que praticam 2 dias de atividade, se elas diferem na qualidade do sono, crianças que praticam 5 dias. Aí a questão mesmo é qual atividade fazer, isso agora. Beleza, beleza. Essa frequência que tu quer avaliar quantas frequências? Só duas, dois grupos de frequência, por exemplo. Um grupo vai fazer com 2 dias e o grupo vai fazer com 3, ou um grupo vai fazer com 2 e um grupo vai fazer com uma. Seriam quantos grupos aí que tu imaginou? Acho que creio que dois, dois. Porque vai Dois. ser um de 2 dias, e outra que pratica 5, entendeu? Ah, um de 2 e um de 5 dias. Já. Perfeito. Então, ó, efeito da frequência. Efeito da frequência de. Aí aqui eu sugiro especificar ou esportes ou algum esporte que tu vai focar, beleza? Então, efeito da frequência de. A atividade física ainda é muito ampla. Aí no caso, se entrasse aí as terapias, no caso, de psicomotricidade. Pode ser, se o foco for esse. Ele Basi- falou esporte. Foi. Pronto, vai ser basicamente isso, porque a gente vai tentar fazer isso no Instituto do Autismo, entendeu? Que é onde eu Entendi. tô estagiando agora e, tipo, tentaria pegar as crianças lá, que tem crianças que justamente, foi a pergunta do professor. Ele perguntou se tem crianças que fazem 2 dias, só fazem terapia 2 dias, e se tem crianças que fazem 5 dias. Aí eu disse que tinha. Aí já seria um grupo ok. Entendeu? Entendi. Entendi. Exatamente. E aí, você pode seguir essa lógica, sendo que você tem que pensar o seguinte, tá? Quando a gente vai trabalhar o efeito, você que tem que trazer a intervenção. Sim, travou. Deu pra entender? É, você não pode vender que você que está trazendo aquela intervenção que eles já estão aplicando lá. Mas tem que tomar cuidado com isso. Porque o protocolo e a condição experimental que você traz, essa intervenção tem que ser sua, ou pode ser do próprio instituto, mas você tem que trazer lá como se fosse sua. Uhum. Então você vai ter a abertura de realmente padronizar todas as intervenções que são feitas lá para todas as mesmas crianças? Creio que não. Então é bom tomar um cuidado para não acabar deixando frágil esse teu experimento. Deu para entender? Aham, Vou, entendeu? vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que criança tal gosta de trabalhar de tal forma. E criança tal, sejam terapias individuais ou ajustadas, enfim. E aí, como é que tu vai garantir que seja a mesma intervenção para todo mundo?
Entende? Então, são coisas que no estudo experimental precisa ter esse controle e precisa, obviamente, destrinchar cada tipo. Então, o que é que eu visualizo aí? Se você não conseguir você mesmo ir lá e aplicar o experimento, ou uma equipe que você vai deixar, ó, vai ser um experimento de prática desportiva durante 2 dias, vai ter tais e tais modalidades, você traz todo o seu experimento. Ou se você já vai pegar o de lá e vai ter abertura para isso, pegar e vai vender como se fosse um experimento que você estivesse aplicando, sem problema, mas tem que ser exatamente padronizado, porque se for fazer diferente, você não vai saber o real efeito da sua intervenção. Deu para entender? Deu. Beleza? Então é bom tomar cuidado com essa questão. Porque se for de outro formato, você pode ver por ter uma associação. Porque a associação? A associação já não é um estudo experimental, é um estudo de relação de variáveis. Você vai ver a associação da frequência de atividade física daquela criança. Então, quando aquela criança faz atividade física, a frequência especificamente, e relacionar com as variáveis de sono. Deu para entender? Sim. Eu acho que ele é até mais acessível para tu. E nessa associação da frequência de atividade física, tu vai levar em consideração a frequência de lá e também a frequência que ela faz fora, caso ela faça fora. Eu acho que fazer um estudo, se você for pensar em estudo de autismo, de associação é mais palpável e viável dentro daquele contexto. Eu não conheço muito bem do dia a dia lá, mas eu acompanho um pouquinho o Cadu, a gente auxiliou ele também no preparatório, enfim. Conheço um pouco aí algumas pessoas que já passaram por lá. Mas eu não sei se vai ter abertura total para fazer essa questão de um experimento lá dentro. Deu para entender? Uhum. Então, associação de variáveis, você só vai lá e avalia. Olha a diferença de você ir lá, avaliar aquela criança e o quanto que ela faz de atividade física naquele ambiente, ou de você trazer o experimento e avaliar lá para ir pós. Entende? Então, acho que então vou deixar aqui as duas ideias e você pensa e reflete sobre, tá? Tá. Porque o título vai desembocar no objetivo. Então, efeitos da frequência sobre as variáveis de sono. Quais são as variáveis que tu quer ver? Qualidade. A qualidade de sono, é? Isso. Quantidade também? Isso. Ou não? Tu lembra das variáveis de sono? Qualidade, o tempo de sono também que a gente quer ver. Tempo de sono. Mais alguma outra variável? No momento não, isso. Beleza. E aí você já traz específico no vídeo. Deu para entender o nível de especificidade? Então, Uhum. efeito da frequência de. Aí você vai botar, ó, atividade física ou atividades psicomotoras ou esporte, enfim. Sobre qualidade de sono, tempo de sono. A gente botou resistência, eficiência e. Resistência e eficiência também. Pronto. Então vamos lá. Essa resistência e eficiência está dentro da qualidade, não, entre outro termo, né? Eficiência. Isso. Depois tu vê no sentido conceitual, porque para não estar repetido. Ok. Eficiência do sono, qualidade do sono, tempo de sono e Resistência. resistência. Em crianças com TEA. Bota até como tu colocou aqui mesmo, por extenso, beleza? Sim. Então, teria esse termo efeito e o outro termo seria associação entre frequência de atividades físicas, certo? Vírgula. Aqui tu tem a frequência. Deixa eu só. Ó, aqui tu tem a frequência, eficiência, qualidade, tempo de sono e resistência. Beleza? Uhum. Eu tenho aí a relação dessas variáveis. E aí, o termo frequência fica até mais fácil de tu investigar, porque frequência física
porque fica mais tranquilo de tu investigar, porque é algo mais geral. Tu aplica um questionário de nível de identidade física, já consegue dar conta dessa variável. Beleza? É um estudo aqui mais acessível do que para esse, pensando no teu contexto. Mas eu acho estudos de intervenção bem interessantes e realmente ele consegue ver o efeito. O de associação não, só vai ver relação de variável. Tranquilo aí para tu, essas ideias? Bom, então a gente já refinou aí. E aí o objetivo do trabalho, no geral, vai seguir a mesma lógica do título, tá? Então, por exemplo, deixa eu copiar aqui. Seja um título ou outro, tá? Então, você bota o verbo investigar ou analisar, enfim, e repete. Vai feito o objetivo do trabalho, o geral. Ok? Beleza? Outra coisa que você precisa pensar é na estrutura do projeto, tá bom? A estrutura é muito importante que atenda ao edital. Então, ó, se eu for pegar o edital no site do programa, é importante que você já vá botando esse projeto de antemão na estrutura do edital, para que você realmente tenha até o próprio dimensionamento do que é o projeto. Se abrir lá o edital, dá o Ctrl F, bota educação física, para tu achar aqui. E aqui, ó, dentro da educação física, tu vai descer lá para o final. Aqui no final, cadê? Tem aqui a estrutura do projeto. Tá vendo? Chegou a ver isso aqui, ó. Não, não tinha visto não. Pronto. Então, o que é que eles pedem enquanto estrutura, tá? Título, introdução, objetivos específicos. Então, esses são os tópicos. Tá? Então, não tem um tópico objetivo geral. O objetivo geral vai estar no final da tua introdução. Sim. Beleza? Aí o tópico vai ser objetivo específico. Materiais e métodos, referências bibliográficas e impactos esperados. E eu vou falar um pouquinho sobre esses impactos esperados. Já já. Enquanto estrutura técnica é até 6 páginas, e as margens eles já colocam aqui, ó, margem 2, 2, quer dizer, margem todas 2. Todas as margens 2. Beleza? Beleza. E espaçamento simples, tá bom? Espaçamento é simples. Então é muito importante que tu siga essa normativa, porque tu vai ter o entendimento real das páginas. Por exemplo, o espaçamento simples, o espaçamento de linha é bem pequeno em relação ao outro. Deu para entender? Oi? O espaçamento simples, Sim. as linhas elas são juntas, então realmente você vai ter o dimensionamento de páginas colocando nessa estrutura. Então isso já vai ser sua missão. Outro ponto que eu queria mostrar aqui para tu é como geralmente eu oriento os alunos a fazer. Não precisa fazer uma capa, tá? Porque a capa já entra no contativo de páginas. Então se tu faz a É capa, verdade. tu perde uma página de escrita. Geralmente, se aquele aluno, por exemplo, pode trazer um cabeçalho e já segue com o texto. O nome do candidato, título e os tópicos conforme está no edital. Tranquilo? Beleza? Beleza. Eu já vou te mandar o cabeçalho, já para tu já seguir essa base e essa organização, isso é muito importante. A gente já definiu o título, já definiu o objetivo geral, só precisa você definir se vai ser associação ou realmente um estudo experimental que verifique efeito. E aí vou trazer as orientações de impactos esperados, que é justamente o que eles pedem aqui e é depois das referências. O que seriam impactos esperados? Eles falam exatamente aqui o que eles querem que você defenda. Vou até te mandar aqui. Ele quer que tu traga argumento das principais contribuições científicas, tecnológicas, econômicas, sociais e de inovação. Qualquer projeto pode gerar de contribuição social. Cada projeto pode circulação da literatura, onde isso pode ser publicado artigos
Tá me escutando agora? Agora sim. Bom, então, veja, impactos esperados, por exemplo, principais contribuições científicas. Vai ser realizado, a partir do estudo, pode ser realizado e responder lacunas da literatura. Vai ser também publicado artigos em revistas internacionais de alto impacto. Deu para entender? Deu. Além disso, vai ser produzido resumos para congresso. Então, você defende cada item desse. O que é que pode também ajudar do ponto de vista tecnológico, econômico, social e de inovação? Geralmente, um parágrafo definindo e tocando cada ponto desse é o suficiente. Beleza? Deu para entender o feeling? Deu. Não precisa ser citado, é só você defendendo o que, é que o projeto pode gerar de impacto. Então, por exemplo, social, que é um projeto de aspecto social muito forte. Então, tem muitos pontos que é mais tranquilo defender e outros mais complexos. Mas, tenta pelo menos trazer um argumento para cada ponto desse que tu vai conseguir contemplar. E, obviamente, à medida que você for escrevendo o projeto, eu vou estar revisando, trazendo em consideração. Beleza? Ok? Beleza. Pronto. Vamos para as outras orientações de introdução, objetivo e metodologia. Eu vou te mandar esse slide aqui que vai te ajudar a guiar esse passo a passo dessa tua escrita. Eu já te mandar logo e já fica em mãos aí contigo. O Ozeste que indicou foi o nosso serviço para tu? Foi. Bacana. Bacana que ele conhece a gente. A gente auxiliou o Cadu, sabia disso, né? Oi? A gente auxiliou o Cadu. Sim, sim, eu acompanho vocês. Acho que desde o Ah, comecinho isso. Desde quando ah, criaram lá o Instagram também, começaram a publicar. que massa, que massa. Feliz aí com isso. Matheus, deixa eu ver aqui na tua pastinha. Vou mandar esse slide de guia. Então, vamos lá. Ó, para uma introdução, eu sempre falo que ela tem que ter três coisas importantes. Eu vi que tem algumas orientações ali de escrita. Já tem algumas orientações de escrita aqui, não foi? Tem. Foi o Zé que trouxe? Foi. A gente tava Bom, discutindo e ele falou falando alguns tópicos, aí eu fui anotando. perfeito. Tudo citado. Muito bem, esse caminho mesmo. E você vai ver que essas orientações que ele está trazendo aqui vai bater exatamente com o que eu vou estar trazendo. Ele deve trazer algum complemento. Beleza? Com certeza vai bater. Isso. Então, ó, por exemplo, geralmente na introdução, eu sempre recomendo trazer o problema, a problemática, e justamente bate muito o que traz ali, que é a prevalência do autismo atualmente, as consequências do autismo para a criança. Se quiser, pode trazer o que é o autismo, enfim. Trazer o problema é muito mais fácil depois você justificar. Por quê? Geralmente as pesquisas, a gente tenta fazer pesquisa para melhorar a sociedade, certo? Então, mostrar o problema social fica mais fácil depois de você justificar. Deu para entender? Uhum. Então, trazer essa questão do aumento do autismo, de que está um caso de autismo a cada 33 crianças, tudo isso vai mostrar a problemática e por que, que a gente precisa olhar para isso. E o que é que pode ajudar nisso, além do tratamento farmacológico, que é justamente o que tem a atividade física, pode melhorar também, enfim. Então, seguir essa lógica é importante. E aí, de forma específica, está um passo a passo aqui de como tu pode abordar. Então, primeiro, trazer a problemática do seu projeto, questão de prevalência, consequências para a saúde, dificuldades, desafios do tema. Trazer a questão conceitual, ou pode também inverter e começar com o conceito e depois trazer aí essa problemática. Agora, o conceito de forma breve, pontual. Depois, mostrar a importância da sua estratégia de pesquisa. Qual é a minha estratégia de pesquisa? Atividade física. Mas você não precisa literalmente já começar a não falar para ela. Você pode começar do macro para depois chegar ela para o micro. Então, por exemplo, pronto, por exemplo, começar do macro para o micro. Como até está lá na orientação. O que, que é importante no contexto do TEA? Terapias, tratamento farmacológico, em alguns casos talvez ou não. E o que? A atividade física. Você vai entender então, tu fala do macro até chegar no micro, que seria o teu específico. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vou trazer aí nesse ponto aí na introdução. Outro ponto que é muito importante, que eu percebi que não está lá, é trazer estudos da literatura que se aproximam da tua estratégia e as lacunas, ou seja, o que não foi investigado ainda. Isso aqui vai mostrar maturidade de entendimento da literatura
e vai mostrar do seu entendimento sobre as lacunas, o que é que falta ainda investigar na literatura, que é o que você vai buscar fazer. Óbvio que esse domínio do que tem na literatura, você vai aos poucos amadurecendo, entendendo a partir das leituras. Tá? Quanto tempo tu estuda aí autismo, Theo? Há muito tempo ou pouco tempo? Tem 2 anos. Pronto, então você já deve ter uma boa bagagem de artigos da literatura, das intervenções que é mais feita, das frequências que mais dá efeito. Enfim, mas traz esses estudos e pensa o que é que tu está trazendo de novo. Ah, tá. Se eu estou trazendo de novo, um exemplo, tá? Obviamente que não seja especificamente sobre isso que tem na literatura, mas, por exemplo, tá, muitos estudos só focam cinco intervenções, cinco dias de frequência, as pessoas só fazem, enfim. Ou nos estudos ainda não tem um consenso dessa frequência. Poucos estudos estão avaliando essa questão da frequência. Estão mais focando na intervenções, enfim. Deu para entender? Deu. Esse entendimento e a lacuna, que é o que você vai trazer, é importante. Depois, com suas palavras, indique que o projeto é de diferencial inovador, justamente fazendo um link aí com essas lacunas, e aponte aí o objetivo geral do seu trabalho. Beleza? É justamente o geral, porque o específico ele vai estar lá no tópico, ok? Beleza até aí? Tranquilo? Dúvidas até esse passo a passo da introdução? Não, por enquanto tá tranquilo. Pronto. Deixa eu ir ali pro quarto, pra fazer do barulho e já volto, rapidinho. Prometo, Matheus, que não vou interferir mais. Desculpa aí. O cara não terminou o serviço ontem, aí precisou vir hoje. E aí, como eu marquei essa aula com urgência, né? Já para tentar atender, eu tive essas interrupções, mas aí vamos dar desculpa aí esses percalços. Mas o mais importante é que você tenha essas orientações hoje, porque você consegue avançar no processo, né? Para não acabar se atrasando por conta do tempo. Beleza? Beleza. Mas fiz questão aí de me reunir contigo. Vamos dar continuidade. Então, a introdução segue justamente essa lógica, né? De contar uma história e é importante que um tópico puxe o outro.
Se você for ver nas orientações aí que você já viu com o professor, justamente um link puxa o outro, né? A característica do autismo, foco, os problemas, conceitos e prevalência, que bate muito do que eu trouxe. E os outros tópicos, você pode estar olhando esse material e vai te ajudar a guiar nesse passo a passo. Beleza? Segue essa mesma lógica aí de fazer citações. Né? Acho que você já tem esse domínio, né? Citações indiretas, que você olha aquele material, né? Do artigo e traz com suas palavras, beleza? É isso que eu estou fazendo, né? Isso. Para evitar e não acabar cometendo plágio. Se tu olha uma citação que já está no artigo e tu achou interessante, vai atrás da referência original e cria tua própria citação. Beleza até aí? Beleza. Tranquilo? Perfeito. Aqui estão algumas bases de dados, tu pode estar buscando artigos nessa área de saúde, autismo, questão da atividade física, PubMed, Scopus, Cielo e Web Science. Eu que tu já tem esse entendimento aí dessas bases. E aqui a gente vai para a orientação da metodologia. Os tópicos que eu nos artigos que aparecem, é a abordagem e o tipo da pesquisa. Abafou de novo, viu? Melhorou agora? Agora. Pronto. Então, geralmente, o primeiro tópico que aparece é a abordagem e o tipo da pesquisa. Certo? Aham. E aí, qual seria a abordagem do teu estudo? E qual seria o tipo de pesquisa? Você conhece as abordagens de pesquisa? Algumas. Algumas. Quais são elas? A experimental, relato, né, de caso também. Acaba sendo estudo de caso. Bibliográfica, temática, essas. Show de bola. Vocês trabalham lá no instituto com muito relato de caso, né? Isso. Eu sempre vejo lá o pessoal postando. Show de caso, revisão, enfim. Perfeito. Mas a minha pergunta foi a abordagem. Cuidado sempre para não confundir. Ah, sim. Existe Aham. abordagem Qual? e tipo de pesquisa e de alinhamento. Então, a abordagem tem abordagem quali, É qual? abordagem quant, né, quantitativa e qualitativa, e a quali quant, que seriam as duas aí fundidas. O teu estudo, a gente já sabe que vai para a área quantitativa, certo? Porque você vai fazer relação, o efeito de variáveis, vai medi-las, né, naquela criança. Então, tem a vertente quantitativa. Dentro das vertentes quantitativas, a gente tem os tipos de pesquisas quantitativas, que foi muito do que você falou aí. Dado de caso, experimental, revisão sistemática, com e sem meta-análise. E a gente também tem outros, né, que é o estudo de Cook, o estudo transversal, o estudo longitudinal. E dentro de cada estudo desse, às vezes, tem subdivisões. Por exemplo, o estudo experimental, ele tem alguns tipos. A gente tem o ensaio clínico randomizado clássico, não sei se você já ouviu falar desse termo. Tem o ensaio clínico randomizado crossover, tem ensaio clínico randomizado duplo cego, cego, enfim. Já ouviu falar desses termos? Só randomizado no geral. Pronto, perfeito. Mas existem outras subdivisões, tá? Se você for para estudo experimental, o seu estudo, pelo que você contou, que vai ser intervenções crônicas, né, de frequência de atividade física, entra mesmo como ensaio clínico randomizado clássico. Por que randomizado? Porque você tem que ainda sortear quem vai para X condição e quem vai para outra. Por isso que eu acho difícil, dentro lá do instituto, tu fazer um estudo experimental, porque tem que ter a randomização. Tu vai indicar qual terapia aquela criança vai fazer, indicar qual frequência ela vai fazer. Dá para entender? Aham. Talvez ficaria muito complexo tu fazer isso lá dentro. Mas Se no for, caso, se fosse terapia com intensidade, aí já tem crianças que fazem, sei lá, dois dias na semana e tem criança que faz quatro, cinco. Entendeu? então, mas aí tu não iria randomizar. As crianças já estão fazendo. Isso. Aí no caso, só poderia randomizar, no caso, a atividade que ela poderia fazer, não é isso? Ou não? A Talvez. atividade em Mas si, né? é a atividade em si. A atividade. Tá entendendo? Aí, randomizando a atividade, você teria as atividades enquanto condição experimental, não a frequência. Mas a tua pergunta principal é da frequência, não é do teu É. estudo, sacou? Então, o certo seria randomizar a frequência, porque é a frequência que tu quer ver o efeito, sacou aí? Aham. Porque é a pergunta cerne do teu trabalho. Se não fosse a frequência, se fosse o experimento, a atividade, aí tu randomizaria a atividade, tranquilo, porque tu quer responder o que é que vai gerar mais efeito. Futebol, esporte
ou psicomotricidade, mas o que tu quer é frequência. Então, seria que ser obrigado para ser um estudo experimental randomizar a frequência. Mas existem também outras vertentes. Se tu, tá, eu não consigo realmente randomizar a frequência. Então, tu pode fazer um quase experimental, que é quando você não randomiza. Quase experimental também verifica efeito, mas tem essa fragilidade aí que tem alguns vieses por exemplo, não randomizar. Então, independente, para esse contexto, por isso que eu estou dizendo que é bem complexo fazer um estudo experimental naquele contexto lá. Qual seria o cenário ideal para tu rodar um estudo? Vou dar um exemplo prático. Nessa questão do TEA e entrar dentro de um instituto para fazer um estudo experimental. Poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Ah, Cadu ou alguém, tem 30 crianças no grupo de espera aqui, por exemplo. Ou 30 crianças que chegaram agora. Ou 30 crianças que estão no grupo de espera e querem participar do estudo, os pais assinam o termo. Aí tu pega as 30 crianças que não estão fazendo nada de terapia. Aí tu vai pegar as 30, randomizar elas em duas frequências e vai fazer as atividades. Tal e tal. Pega a criança meio que do zero, dá pra entender? Uhum. E talvez isso facilite para tu fazer esse poder de escolha para onde ela vai, que frequência ela vai fazer. Porque se ela já faz e mudar isso também vai dar um atrapalho no próprio resultado dela. Então é uma coisa que você precisa pensar. Você vê que fica muito complexo fazer esses malabarismos para fazer um estudo experimental. Eu acho que se tiver lacuna na literatura sobre, fazer um estudo de associação seria mais válido e mais efetivo. Mais viável. Texto. Beleza? Mas pensei direitinho. Se quiser até se tiver como trocar ideia com o Azés, mas são pontos aí, pela minha experiência, pelo que eu já observei, e pelos cuidados que se pede para ser feito um estudo experimental, que você precisa tomar isso em consideração. Não poderia deixar isso passar. Beleza? Tranquilo? Aí você reflete aí. Então, independente, né, você vai tomar a decisão para qual caminho vai ser, mas a metodologia segue essa mesma lógica. No início dela, você vai trazer a abordagem, o conceito da abordagem citar e o tipo de pesquisa, o conceito do tipo de pesquisa citar. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo. Já para dar mais fundamento aí o que está a escolha desse delineamento. Depois disso, a gente vem para a amostra. Quem é o teu público? Então, vai contar, detalhar quem é o teu público. O público são 30 crianças com TEA, o nível do TEA que você escolheu, a idade, tudo direitinho. Recrutamento, como é que vai ser o passo a passo do recrutamento? Critério de inclusão e exclusão, isso aqui é muito importante, você está pensando, e até ver estudos como exemplo. Tá, se eu vou trabalhar com todos os graus do TEA ou não. Porque, por exemplo, tem questionário que precisa também pensar no questionário, os pais podem ajudar a responder ou não, enfim. Tem um questionário especificamente para avaliação em crianças com TEA, entende? Então precisa pensar nessas questões para ver o que é que tu vai ser incluído enquanto criança no estudo e o que vai ser excluído. Tá, essa criança tomou um medicamento, algum tipo de tipos de medicamento que interfere no sono, então talvez essa criança vai ser excluída porque vai dar interferência no estudo. Então pensar nesse critério de inclusão e exclusão. O local da pesquisa, onde vai ser o local. Aqui tem seguir os guidelines. Existe, e isso já é um refinamento, um nível maior de entendimento de metodologia. Você já ouviu falar dos guidelines de pesquisa ou não? Não. Veja só. Mas você já ouviu falar do termo guideline? Que são recomendações, orientações. Existem os guidelines, que são guias que a gente tem. A gente tem guia da atividade física, guia da OMS, sacou? Guia do Colégio Ah, sim. Americano. Tranquilo, né? Sim. Guias, guidelines. O nome em inglês é guidelines. Mas existem guias e orientações para metodologia científica. Isso você sabe. Então, isso aí quase ninguém sabe. Até tem professores que nem se preocupam muito com isso. Mas isso é um refinamento importante. Então, existem guias, cara, que falam metodologicamente, passo a passo do estudo, em como fazer a metodologia. Então, seguir esses guias, que é um consenso no mundo de todos os pesquisadores, isso eleva a qualidade do teu trabalho. Então, existem guias para cada tipo de pesquisa. Então, existem guias para o consórcio, existem guias para estudos observacionais, que são aí transversal, longitudinal, que se enquadra aí no teu estudo de associação transversal, né? Que é só uma única avaliação. Então, olhar esses guias é fundamental. Depois eu vou te mandar alguns artigos que falam sobre esses guias para cada tipo de pesquisa. Então, por exemplo, se tu for fazer uma revisão sistemática, tem que seguir um guia, que é o Prisma.
Se tu for fazer um estudo experimental, é importante seguir o guia, que é um consórcio. Então, leva esse guia em consideração, o checklist que está lá naquele guia, para ver se você está atendendo cada ponto daquele. Isso vai ser bom para sua metodologia, beleza? Depois eu te mando aí os artigos. Depois vem os instrumentos de avaliação. Como é que tu vai medir tuas variáveis? E aqui tu coloca variável e o instrumento e destrincha todo o protocolo do instrumento. Por exemplo, qualidade de sono, como é que vai ser variado? Aí, qualidade de sono seria variável e o que será aplicado um questionário de Pittsburgh, ou tal questionário de qualidade de sono, e o questionário composto por tais e tais itens. Tu explica todo o passo a passo do questionário. Deu para entender? Sim. Esse top? Lembra também que você não tem só suas variáveis principais. Existem chamadas variáveis de caracterização, que elas são muito importantes. São variáveis, se eu vou pegar qualquer artigo de pesquisa de campo, tem. São as variáveis gerais do indivíduo, que geralmente é feita a partir de uma anamnese, no qual você coleta idade, sexo, peso, altura, questão socioeconômica, diagnóstico do TEA, informações de estilo de vida, informações do TEA. Deu para entender? Então, esses dados de verificação, eles são fundamentais para você conhecer o seu público. Inclusive, eles ajudam até a entender um pouco da criança para ver se ela vai ser excluída ou não do estudo. Beleza? Então, é muito importante aí você levar isso em consideração, para além dessas variáveis principais, também colocar os dados de caracterização. E o próximo tópico é procedimentos para coleta de dados, que é o passo a passo aí da tua coleta. Então, você vai trazer aí de forma descrita. O primeiro passo é submeter ao comitê de ética. O segundo, depois da aprovação, recrutamento. Depois eu vou realizar a avaliação pré. Se for um estudo experimental, vai ter avaliação pré, intervenção e pós. Se for só um estudo transversal, só vai ter uma avaliação, enfim. Então, você conta esse passo a passo da pesquisa. E se for um estudo experimental, a gente pode fazer o desenho experimental. Já viu algum artigo que tem esse desenho experimental? Já. Perfeito. Então, geralmente os desenhos experimentais é uma cereja no bolo, né? Nem todo mundo se preocupa em fazer. E só se encaixa em estudos experimentais. Caso o teu estudo não seja experimental, não tem problema, não precisa fazer. É que justamente um desenho que representa o passo a passo aí da pesquisa. Tá bom? Análise de dados, não sei o teu nível de entendimento de estatística. Como é o teu nível de entendimento de estatística? Básico, avançado? Como é Básico, que é básico. básico, né? É muito difícil os alunos saírem da graduação, enfim, com esse entendimento, porque não é ensinado para a gente estatística, né? Mas eu vou te ajudar a escrever a estatística do teu projeto. Depois eu te passo aí um pouquinho aí sobre o que é, e você vai estudar, obviamente, um pouquinho para a prova teórica do programa. Ok. Mas aí na estatística é basicamente tu colocar os testes estatísticos. Você vai coletar o dado, pensando isso no futuro, né? Você coleta o dado, tá lá os dados do indivíduo. Que teste estatístico eu vou colocar para responder minha pergunta de pesquisa? Então, existem testes estatísticos que verificam a associação de variáveis. Existem testes estatísticos que verificam o efeito. Saber qual teste utilizar, justamente esse filhinho que a gente vai estar te ajudando a escrever. Beleza? Beleza. E aí, por fim, o cronograma. Vou te mandar também um modelo de cronograma. Se der no espaço aí, a gente acrescentar, acho que é bacana. As etapas. Esse cronograma está mais desatualizado, eu vou te mandar um mais atualizado aqui. E aí fecha as orientações aí enquanto projeto. Tu sabe fazer as referências na BNT? Sei. Tu faz como? Pelo Google Acadêmico ou Não. manual? Faço no Google Pelo, Acadêmico. pronto, perfeito. Pode finalizar no Google Acadêmico, faz de forma mais rápida. Joga o titular, né? Você bota citar e já aparece. E aí essas referências é importante. Tudo que tu citar, ó, já bota a referência lá embaixo. Para depois não ficar procurando de onde tu tirou. Beleza? Beleza. Vou te mandar aqui o cronograma, porque ele já encaixa também no teu trabalho. Tranquilo até aí? Tranquilo. Embora me Então, demore. mão na massa para escrever. Mão na massa para escrever o projeto. Eu acho que está compartilhado, mas depois tu manda um link novamente para quando tu atualizar, mandar mais aí com o documento. Qualquer dúvida, tu pode também entrar em contato comigo. E tem outra coisa que você precisa se organizar em paralelo, que eu quero que você se organize, é quanto documentação e inscrição. Se organizou quanto a isso ainda não, né? Já. Já? Já.
Então tu tem aí todos os documentos PDF, tudo organizado. Tudinho. O Lattes está atualizado. Tá assim. Já tem um Barema e já preencheu ele ou não? O formulário de pontuação. Não. Pronto. Então, ó, esse item D, ele é bem capcioso. E é o único item que eu quero trazer com forma mais tranquila para você prestar atenção nele. Eles pedem um Lattes atualizado, mais o formulário adotado pelo programa, que é justamente o formulário de pontuação, certo? Eles dizem que está lá no site do programa para ser preenchido. Se eu for olhar ali o site, quer dizer, quando for lá o site não vai ter lá, mas esse barema aqui, ó. Chegou a ver esse barema ou não? O de pontuação do Lattes, né? Isso, isso. Eu dei Não uma é do lado, olhada. é do currículo, né? Do currículo. O que é que tu tem de pontuação, beleza? Se tu tiver de pontuação, tu vai colocar. Sendo que no barema tem aqui as coluninhas. Vou até te mandar o barema, deixa eu te mostrar logo para tu ver como é. Vou ter que preencher ele, depois converter em PDF, para juntar ele com o Lattes. Deu para entender? Deu. Além disso, os certificados. Então são 3 documentos em um único documento só. Lattes, barema, que é esse formulário preenchido, mais os certificados. Os certificados são correspondentes ao que está colocado aqui no barema. Então, ó, isso aqui é o barema no Excel. Tu bota teu nome, bota a quantidade de produtos. Ah, por exemplo, eu tenho iniciação científica. Aí tu bota. Eu tenho duas iniciações científicas. É 1,4 por ano. Eu fiz 2 anos. Aí tu bota o quê? 2,1. Que tu vai preenchendo com o que tu tem. Uhum. Beleza? Aí cada bloco, ó, bloco um tem um subtotal. Ah, tá. Você só tem essa pontuação. Beleza. Então o subtotal foi 2,8. Porque tu só tem esse. Um Entendi. exemplo. Aí tu vai preencher cada uma que tu tem e depois no final tu calcula, ó. Bota o resultado de cada subtotal. Então, por exemplo, um foi 2,8. Aí tu vai botar os outros. Tá, 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 tá. Depois tu multiplica. Então, 2,8 vezes 4 vai ter o ponto corrigido. Aí esse vezes esse, ponto corrigido, e assim vai, ok? Ok? Perfeito. Só voltar Depois lá tu no começo do Lattes, por favor. A questão pode de falar. bolsas de projeto de extensão. Pronto. Eu fiz um projeto de extensão na natação, que é como bolsista. Ele conta? Conta. Conta, né? Bolsista de extensão conta. Isso. Eles chamam de projetos institucionais da instituição. Beleza. Aí, 0,5 por semestre. Ah, eu fiz um ano, então eu tenho um ponto. Um ponto. Ah, tá. Se eu fiz por 2 anos, mas a pontuação máxima é um. Um. Posso colocar? Aí tem que levar em consideração a pontuação máxima. Beleza? Beleza. Foi um ano certinho mesmo. Pronto, perfeito. Então tu já tem a pontuação máxima para esse item. Aí se for em um ano, tu bota 2 itens, que é 2 produtos, né? 2 semestres, e a pontuação um ano. Quer dizer, um ponto. Aí preenche tudo, depois aqui no final, soma os pontos corrigidos e vai ter o ponto total. Isso é o baremo. Aí você vai salvar isso em PDF. Se tu for salvar em PDF direto do Excel, ele vai desconfigurar. Uhum. Aí o que é que eu recomendo? Você copia, joga no Word. Quando jogar no Word, já vai jogar na margem do Word. Aí do Word, converte em PDF. Deu. Isso é importante para não ficar batendo cabeça. Beleza? Então, lápis, barema preenchido e, Certificados. e os certificados do que você coloca lá no barema. Tudo isso é único PDF. E os certificados, a ordem dele é correspondente ao barema. E tem um detalhe que eles pedem aqui, que é para finalizar. São muitos detalhes aí nesse item. Eles pedem aqui, ó, a numeração no canto superior direito de cada folha. Então, nos certificados, depois que tu juntar o PDF, geralmente eu junto pelo I Love PDF. Uhum. Isso aí. Tu vai ter que, depois que juntar, tu vai editar PDF. Tu vai editar o PDF e vai lá nos certificados, por exemplo, né? Vou abrir aqui um documento aqui, por exemplo. Ah, edita PDF. Tu vai abrir uma caixa de texto e vai colocar, por exemplo, 1.1. Vou dar um zoom aqui. E vai botar no canto superior direito da folha.
que é a numeração correspondente ao item. Ao item do que tu colocou. Então, por exemplo, no teu certificado de bolsista de extensão, tu vai botar o quê? 1.2. Isso. Aí tu vai editar, botar lá em cada um. Ah, tá. Você tem dois certificados de extensão. Ou duas páginas, 1.2 e 1.2. E corresponde ao item extensão, entendeu? Uhum. Aí fazendo tudo isso, eita, sem querer, eu excluí a pontuação máxima daqui. Então, vamos fazer isso. Depois Abafou de novo, sim? tá mostrando? Agora. Pontuação máxima era 1, né? Aí tu vai fazer. Eu vou te mandar o barema para tu fazer esse ajuste. Ok? Beleza. Ok. Ok. Aí depois que baixar o documento, tem um último detalhe para finalizar. O SIGA, quando tu for fazer a inscrição, só aceita arquivos até 10 megas, beleza? Sendo que quando você junta bastante documento, o Lattes, mais o barema, mais os certificados, vai passar do tamanho de 10 megas, ok? Com certeza eu acho que vai passar. Aí o que tu tem que fazer? Diminuir o tamanho. Aí tu bota comprimir PDF. Aí tu vai diminuir o tamanho dele. Ok, até aí? Ok. Então, junta PDF, edita PDF E e, se comprimir, for né? necessário, comprime o PDF. Tudo isso aí vai dar certeza para tu fazer esse item. Se tiver dificuldade, tu vai me mandando no WhatsApp. Se quiser mandar para eu checar o documento, manda no WhatsApp que eu checo. E só vai, obviamente, conseguir fazer a inscrição quando o projeto estiver pronto. Sim. Vamos tentar trabalhar nessa margem até dia 9, um dia antes, pelo menos, está fazendo a inscrição, quinta-feira. Correr o final de semana, esse resto de semana, para poder fazer a inscrição e já adianta essa questão de documentação, para deixar já pronto. Beleza? Fechou. Tranquilo? Tranquilo. É isso. Próxima semana, quando passar essa correria, a gente tenta marcar outra aula para a gente falar sobre a prova teórica para eu também começar a estudar. Mas eu acho que o foco agora é o projeto. Projeto. Teve qualquer dúvida, tu vai falando. Quando tu estiver atualizando, eu vou corrigindo. Beleza, meu querido? Deu para dar uma base aí que eu tô, Deu sim. qualquer coisa eu tô falando. Beleza. Beleza? Valeu. Tamo junto. Um abraço, tá? Tchau.